Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, como é que nós estamos, né? Nessa noite de sexta-feira, nós estamos aqui para poder estarmos falando um pouco sobre a palavra de Deus, né? Trazendo alguns aspectos da palavra de Deus. Eu ia fazer essa live lá no YouTube, então vou pedir a Érica está aí, vou pedir a Érica para que a Érica comunique ao pessoal aí, ao povo da igreja, ao pessoal, que nós estaremos por aqui pelo Facebook, né? Viemos por aqui porque eu acho que vai facilitar mais o nosso contato aqui. Ela vai marcar algumas pessoas ali para que a gente possa falar um pouco sobre os aspectos da crucificação de Cristo, né? Estamos em uma sexta-feira santa e essa sexta-feira é uma excelente oportunidade para que a gente possa falar sobre os aspectos da paixão de Cristo. Na verdade, é a gente falar de maneira bem aberta, né? A gente conversar. Eu quero ouvir você, eu quero ver você, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu quero ouvir as suas opiniões. Eu quero ouvir a tua participação aqui na nossa live falando sobre esse assunto tão importante que é a crucificação de Cristo nos dias atuais, né? Nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais ela se esquece, né? Ela se esquece do quanto nós somos dependentes de Jesus, quanto nós precisamos entender o que foi esse aspecto, o que foi isso aí, a crucificação de Cristo. Então a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Será que você consegue parar um pouquinho do seu dia para falar um pouco sobre aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário por nós? Será que você consegue parar um pouquinho para isso? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu sou o pastor Eliel Rosa, para você que não nos conhece, que vai ver essa live depois. Sou pastor da Igreja Batista Plenitude, né? Igreja Batista do Jardim Primavera, na cidade de Três Rios. E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, conversar. Eu quero ouvir você, eu quero ver você falar, eu quero bater um papo com você, né? Nós temos um canal no YouTube chamado Papo Teológico. E esse canal no YouTube, ele é só sobre assuntos relacionados à Bíblia, tá? Esse canal Papo Teológico, se você puder, você vá lá e se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Papo Teológico, que você vai ter lá muita informação acerca da palavra de Deus, tá? A gente traz lá muito da nossa vivência teológica, né? Eu sou professor de teologia também, e nós trazemos um pouco de nossa vivência teológica para esse canal, tá? Quero orar com você, onde você estiver, para a gente começar essa live aqui debaixo das mãos santas do Senhor. É uma conversa, tá, irmãos? É um bate-papo. Eu quero ver a tua participação sobre os aspectos da crucificação de Cristo. Nós vamos cantar nessa live, louvar alguns hinos aqui de crucificação. Nós vamos conversar um pouco, tá? Mas antes eu quero orar com você, Senhor Deus, Pai querido. Eu quero engrandecer o teu nome, eu quero agradecer o Senhor por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nesta sexta-feira significada sexta-feira da paixão, a Deus, a sexta-feira na qual o Senhor, Pai querido, foi crucificado. O Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, congratulando o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Seja conosco nesse bate-papo, Senhor, nessa conversa que teremos acerca da sua crucificação. Nos faça aprender, crescer mais, crescer em conhecimento, crescer em graça. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, né, todos os irmãos que estão aí, já estou vendo aí algumas pessoas, né, nossa irmã Rose Ribeiro, Deus abençoe, irmã Rose Ribeiro. Ela que está marcando ali o pessoal, alguns ainda não estão aparecendo para mim, mas comenta aí embaixo aí, você que está na live aí, comenta aí, que eu quero ver você aí conosco também, você que está aí já assistindo. Alguns irmãos vão demorar um pouquinho para entrar, porque estavam aguardando lá pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, mas nós viemos aqui pelo Facebook, né? Eu tinha divulgado que seria lá pelo canal do YouTube. Estou vendo nossa irmã Lani, Deus abençoe. Nosso irmão evangelista Juliano também, evangelista, Deus abençoe, né? Eu não sei se é ele ou se é a Cris que está ali, né? Graça e paz, irmã Aline, Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. Tudo que eu vou falar hoje sobre a crucificação, eu vou trazer muita coisa da crucificação. Então, escute o que eu vou falar para você. Você hoje vai aprender muita coisa acerca da crucificação, muita coisa mesmo, assim. Coisas que você nunca ouviu, tá? Mas isso é seu, pastor? É o senhor que descobriu isso tudo? Não, não sou eu que descobri, é fruto de estudo, de pesquisa. Eu pesquiso sobre a crucificação de Cristo já há algum tempo,
tá? Buscando historiadores, buscando pessoas que falam sobre a crucificação de Cristo. Quem participa da ceia do Senhor lá na plenitude sabe disso. Nós vamos utilizar a irmã Maria das Graças, Deus abençoe. Irmã Graça, não é? Deus abençoe, irmão. Tiago Teles também, Tiago, Deus abençoe, Tiago. Os aspectos da crucificação eu vou trazer baseado em todas as nossas pesquisas que a gente tem feito em cima disso, tá? E aí, eu quero apresentar para você a minha maior fonte, né? Que é o Pierre Barbet, né? Que é um médico. Ele é um médico, ele é um cirurgião francês e ele utilizou-se do seu tempo para pesquisar e estudar o Pierre Barbet, né? Pierre Barbet. Eu acho que eu falei Tiago, porque eu li Tiago ali embaixo. Pierre Barbet, ele utilizou o seu tempo para pesquisar sobre a crucificação de Cristo. Então você vai ver coisas, você vai ouvir coisas, irmã Cristiane, graça e paz. Os dois estão ali, Deus abençoe então, tá? Você vai ouvir coisas aqui que talvez você nunca tenha ouvido, né? Aspectos da crucificação de Cristo que talvez você nunca tenha ouvido. Então vai ser um bate-papo em forma de aula, tá? Eu queria que você pudesse, pegasse papel, Jonathan também, Jonão, Deus abençoe, Jonão, tá? Jonão sempre chora lá quando a gente fala da crucificação, né? Os irmãos ficam muito consternados quando a gente fala de crucificação. Então, eu queria que você pegasse papel, chama o Renan também, Jonão, chama o Renan aí. Eu queria que você pegasse papel e caneta para você anotar muitas coisas que nós vamos falar aqui, porque você vai aprender detalhes nessa live, você vai aprender detalhes sobre a crucificação. Detalhes, né? Travou aí? Tamo junto, Janão? A Lani falou que travou, acho que foi só pra ela, não é? Acho que foi só pra você, Lani, que travou. Pra nós aqui tá bem, tá bom. Então você vai ver detalhes sobre a crucificação. Eu quero conversar com você sobre detalhes. E aí eu vou abrir espaço para você fazendo perguntas. Você participando, dando opiniões acerca da crucificação. Pastor, por que falar sobre a crucificação de Cristo? Irmão, será que você consegue nessa sexta-feira parar um pouquinho para pensar em como foi tudo isso? Como foi esse trajeto de Jesus, né? A Bíblia diz que ele deu a vida por nós, ele se entregou, né? E como foi esse trajeto da vida de Jesus no qual ele se entregou por nós, ele se entregou por você? Eu quero fazer a introdução pensando do seguinte aspecto. Numa sexta-feira como hoje, numa sexta-feira como essa, né? A sexta-feira começou, muito parecida com essa, ela começou com Jesus preso. Tá? Ela começou com Jesus se entregando. Provavelmente Jesus foi preso na noite de quinta-feira, depois da ceia, não é? Então Judas vai sair, eles vão sair para o jardim do Getsemane. Pastor, por que jardim do Getsemane? Né? Porque a pronúncia correta é essa, tá? Jardim do Getsemane. Ele sai para o jardim do Getsemane e lá ele vai ser preso, provavelmente na noite de quinta-feira, tá? E aí a sexta-feira começa com já Jesus sendo julgado para ser levado à cruz e para que ele fosse morto. Então uma sexta-feira como essa foi uma sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão. E por que Sexta-feira da Paixão? Porque uma sexta-feira como essa, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado e Jesus foi colocado em uma cruz. Tá? E o sofrimento dele foi muito maior do que a gente pode imaginar. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente pensa em como deve ter sido. A gente tomou um choque, não é, Lani? A gente tomou um choque, Aline, quando a gente viu o filme do Mel Gibson, né? Falando sobre a crucificação. Mas eu posso garantir para você que aquele filme não chegou perto do que era aquela condenação. A condenação pela cruz. A morte de cruz, a morte de crucificação. Então eu quero, hoje, né, usar aqui esse nosso tempo para que eu possa... Pega o caderno para mim, por favor. Para que eu possa... Esse aí, quando eu tenho alguns hinos aí. Para que eu possa falar com você, conversar com você um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir a tua participação, queria ouvir as tuas perguntas, os teus questionamentos aqui. Antes disso, dá um pausa aí no vídeo que eu quero cantar com você antes, tá? Enquanto isso, você vai preparar a tua pergunta aí, a tua questão, a tua observação para a gente falar um pouco. Graças e paz, irmão Marli. Graça e paz, Deus abençoe. Né, Lani? A gente chorou. Renan, Deus abençoe. Os irmãos que estão aí. Vamos falar um pouco sobre crucificação, mas antes vamos louvar?
Irmã Marli, Evandro tá aí. Eu não sei se o Evandro tá aí, mas ó, eu não sou tocador de violão. Eu faço algum barulho para cantar junto, tá bom? Então os irmãos nos perdoem aí que a gente não é perito nisso não, tá bom? A Erika vai cantar dali, vai sair a vozinha dela aí também, se ela puder me ajudar. Mas a garganta dela não tá muito boa não. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você já chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Você consegue cantar na sua casa assim? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Tá chorando, que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Daqui a pouco, durante a transmissão, nós vamos louvar alguns hinos aqui, tá? Esse hino diz pra gente não chorar, né? Que quem cuida de nós, quem cuida de você, não dorme. O salmista vai dizer que não cochila, não tosqueneja o guarda de Israel. Né? O Salmo 121, Érica, vai dizer isso. Né? O guarda de Israel não tosqueneja, não dorme, né? E o guarda de Israel, ele é a nossa sombra, a nossa direita. Tá bom? Então, que você creia nessa palavra, que você creia nisso, que o guarda de Israel está sempre atento a nos ajudar. Vamos começar a falar um pouco sobre a crucificação, depois a gente canta um pouco mais? Vamos começar? A primeira coisa que eu queria falar foi daquela ceia, não é? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi na quinta-feira à noite, muito provavelmente na quinta-feira à noite. Os discípulos estão reunidos, né? Eles estão reunidos em uma casa. Que casa era essa? Por isso que eu falei, pega papel e caneta para você aprender, anotar aí. Que casa era essa? Muito provável que a casa que eles estão reunidos é a casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de Marcos, o evangelista que escreveu o livro de Marcos. Marcos não era um discípulo, mas provavelmente Marcos acompanhava Jesus, um jovem que chegou a acompanhar Jesus em alguns aspectos. Então, a irmã Maria, ela tem na sua casa um cenáculo. O que é um cenáculo? Era o terraço da casa, né? Uma espécie de terraço, onde se faziam reuniões maiores. É o mesmo lugar, esse lugar da ceia é o mesmo lugar onde depois vai haver o Pentecostes, não é? Então Maria, ela possibilita que o terraço da sua casa seja um lugar de comunhão, um lugar onde os discípulos vão se reunir com Jesus. Jesus pede, né, para que os discípulos vão à frente e solicitem o espaço para que seja feita a última ceia.
E ali na quinta-feira à noite vai ser feita a última ceia, né? Os discípulos vão estar ceando com o Senhor. João, aquele que reclina em seu peito, está ao seu lado. Na ceia está Judas, né? O Iscariotes, que na sua cabeça já estava intentando vender Jesus por 30 moedas. E quando a gente vai olhar essas moedas nos dias atuais, seria um valor bem baixo, tá, irmãos? Não seria nada muito significativo, seria um valor muito baixo. E ele intenta vender Jesus, e ele já tinha tudo armado na sua cabeça. Então na quinta-feira à noite, Jesus se vira para ele e diz assim: vai e faz o que você tem que fazer, não é? Que está no teu coração, você vai e faça. Porque já estava tudo no projeto, no planejamento de Jesus que aquilo iria acontecer, né? Então Judas se levanta, vai. Eu estou começando na quinta-feira para a gente chegar na sexta-feira. Judas se levanta, vai vender Jesus, né? Ele vende, negocia Jesus lá com os mestres da época, né? Os fariseus, os do Sinedrim, né? E ele vai vender Jesus. E quando Judas sai, Jesus e a sua comitiva se levantam e vão para o jardim de Getsemane. No jardim de Getsemane, Jesus vai orar, vai pedir os seus discípulos para que eles fiquem, ele vai orar, e depois ele vem. Quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo, ele se irrita, né? E fica triste, chateado, porque Jesus está vivendo uma angústia muito grande, uma angústia na alma, no espírito, né? Na alma. Sabe aquela angústia que a pessoa vive, não é? Que assim, praticamente, para Jesus principalmente, era inexplicável a angústia que ele estava vivendo. E ele vai se levantar e ele vai até, mais uma vez, um canto para orar. E quando ele volta, mais uma vez, ele encontra os seus discípulos fora da posição que ele queria que eles ficassem. Imagina o coração de Jesus naquela quinta-feira à noite. Eu queria que você imaginasse comigo a Aline, né, que está marcando muitas pessoas aí para que possam entrar nessa live. Deus abençoe a Aline. Você, a Lani também está. Kátia, Deus abençoe, Kátia. Eu fico pensando como que deve ser, como que devia ser o coração humano, a parte humana de Jesus, né? Evidentemente que as duas naturezas elas se comunicam, mas a parte humana de Jesus, pensando sobre aqueles discípulos, não conseguem ficar, Érica, acordado com ele nem alguns minutos, né? Ele pede: vocês não podem sequer ficar aqui velando comigo alguns minutos. E Jesus sabia que daqui a pouco ele iria ser entregue na mão dos pecadores, né? Daqueles que iriam dar fim à sua vida. O que eu queria falar para você aqui, já posso aplicar para a tua vida. Cuidado, porque na nossa vida nós vamos... Marcos Vinícius, que tempo que eu não te vejo, Marcos. Deus abençoe. Um amigo nosso também, né? Primo do Eric. Na nossa vida, nós teremos, meus irmãos, muitas decepções. Muitas decepções. Eu fico pensando na decepção de Jesus para com seus discípulos. E aí eu fico pensando por que é que Jesus não abriu mão. Por que Jesus não... eu vou morrer por esse pessoal que não consegue ficar comigo acordado nem uns minutinhos. E eu penso, meus irmãos, que Jesus não abriu mão porque Jesus conhecia, Érica, Jesus conhecia a fraqueza daqueles homens. Sabe quando a gente erra? Quando somos decepcionados pelas pessoas e a gente erra de abandoná-los, porque a gente não percebe que aquelas pessoas elas são falhas. A gente não conhece de fato as pessoas que estão ao nosso lado. E aí a gente se frustra. E aí a gente se entristece tanto que se afasta, abandona. E por isso não existe o perdão, sabia? O significado do perdão ele tem muito a ver com esse conhecer do outro, né? A condição do outro. Por que Jesus não abandona os seus discípulos? Porque Jesus conhecia a verdade deles. Jesus sabia que eles eram falhos. Jesus sabia que eles eram fracos. Jesus sabia que eles eram carentes. Aí a gente cria muita expectativa em outras pessoas. E quando a gente de alguma maneira, a gente acaba sendo colocado ali em alguma situação que a gente não gosta, a gente acaba deixando as pessoas porque a gente colocou muita confiança em pessoas que eram falhas. E é o que
Jesus não fazia. Jesus, quando ele voltou, ele viu seus discípulos dormindo. Neil, Deus abençoe Neil, também está conosco aí. Jesus, quando voltou e viu seus discípulos dormindo, o que Jesus fez? Jesus, ele não abandonou sua missão, porque ele conhecia bem quem eram aquelas pessoas. Logo vão chegar os guardas, né? Os guardas do templo, a guarda do templo. Isso aqui, escute isso. Pega um papel aí para você anotar que eu vou te falar, que é essa aqui você pode ter ouvido muitas vezes errado. Tá? Você pode ter ouvido muitas vezes errado. Depois você confirma na sua Bíblia. Não vou falar nos versículos não, mas você abre aí que você vai confirmar. Tá? Aí vai vir a guarda do templo, no jardim de Getsemane. E a guarda do templo, ela vai prender Jesus. Pedro vai começar a se desentender ali com os guardas do templo, ele vai puxar a espada e ele vai cortar a orelha de um... Vou deixar você falar, hein? Para você ver se você vai acertar. Ele vai cortar a orelha de um soldado romano? Não. Você ouviu muitas vezes falar que Pedro cortou a orelha de um soldado romano, né? Malco não era um soldado romano. Malco era um guarda do templo. Malco era um judeu que trabalhava a serviço de Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote. Então Pedro corta a orelha de um outro judeu que era um guarda do templo que trabalhava a serviço de Caifás. Depois abre a sua Bíblia na parte que mostra que Pedro cortou a orelha dele e veja, leia com calma que você vai ver que em lugar nenhum está escrito de um soldado romano, tá? Está escrito do guarda do templo, tá? Malco era o guarda do templo. Malco não era soldado romano, porque um soldado romano não trabalharia nesse aspecto, ele defendia os interesses de Roma. E aqui quem está vindo prender Jesus são os judeus, Caifás e a guarda do templo. Ainda que tivesse acompanhamento de alguns romanos, mas ali o que estão mais à frente da operação são os guardas do templo, uma espécie de polícia do templo, né, que existia à época, e Malco é um dos chefes da guarda do templo, um dos guardiãos de Caifás, o sumo sacerdote. Então Pedro vai cortar a orelha, né? Cabeça não, senão ele morrer. Ele vai cortar a orelha. Deus abençoe, Aline. Quero fazer um curso de teologia para ter conhecimento da palavra. Sim, Aline. Sim, breve nós vamos trazer aqui no nosso canal, no YouTube. Por isso vocês têm que ir lá no YouTube se inscrever no canal, tá? Papo Teológico. Vai ver minha foto lá. Papo Teológico. Você vai digitar isso. Inscreva lá. E em breve nós vamos ter um curso de teologia lá. Alguns módulos serão grátis. Escuta o que eu vou te falar. Alguns módulos serão grátis. Não todos. Alguns serão grátis para que vocês possam aprender cada vez mais. É uma iniciativa muito boa, Neil. Amém, Neil. Deus abençoe. Luana Goulart também está aí. Deus abençoe os irmãos. Então vai ser preso. Estou tentando trazer cronologicamente. Jesus vai ser preso. Aí Jesus será levado para um lugar chamado Fortaleza Antônia. O que era a Fortaleza Antônia? Era o local onde ficariam presos aquelas pessoas que iriam ainda passar por um julgamento, né, para saber qual seria o desfecho daquela prisão. Então Jesus será levado para a Fortaleza Antônia na quinta-feira à noite, né? E aí ele vai ficar nesse traslado da Fortaleza Antônia, indo até Pilatos, né, indo até Herodes, até a sexta-feira de manhã, tá? Nesse lugar Jesus já vai ser escarnecido, né, já vai passar por algumas situações muito ruins, mas ele vai permanecer firme, ele vai permanecer no seu propósito. Isaías vai dizer, Isaías 53, vai dizer que como um cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Então Jesus, em momento nenhum ele falou nada, mas ali ele já estava sendo escarnecido, já estavam zombando de Jesus, já estavam falando coisas de Jesus, já estavam escarnecendo a pessoa de Jesus, e ele quieto, ele calado, na Fortaleza Antônia, esperando chegar o julgamento. Quando chega de manhã, nesse episódio da Fortaleza Antônia, quando Jesus, entre essa parte que Jesus está na fortaleza e ele é levado em Pilatos e Herodes, num desses momentos, irmã Sônia Teles, Deus abençoe Sônia Teles, num desses momentos é que Jesus vai passar, ele vai estar saindo da Fortaleza Antônia
e ele vai dar de cara com Pedro, né? Vocês vão lembrar disso. Pedro está lá fora. Quando Jesus sai, Jesus se depara com Pedro negando ele, porque existe uma moça que fala para Pedro, esse é um deles. Aí Pedro diz, eu não sei, né? Nega 3 vezes e o galo canta. Nessa saída de Jesus da Fortaleza Antônia, a porta se abre, e quando ele dá de cara com Pedro, Pedro está negando ele pela 3ª vez, né? E o galo canta. Porque Pedro tinha negado, e quando Pedro nega pela 3ª vez e viu que se cumpriu, Pedro se assusta, e Pedro cruza o olhar dele com o olhar de Jesus. Eu fico pensando, e eu queria que você pensasse comigo, como que deve ter sido aquele cruzar de olhos de Pedro com Jesus. Já parou para pensar nisso? Né? Aquele que tinha mais feito por Pedro, dado tantas promessas para a vida dele. Jesus tinha tratado Pedro com tanto carinho, mesmo Pedro sendo um homem muito rude. Pedro era um homem muito complicado de lidar, uma personalidade muito pesada. Pedro era uma personalidade muito pesada. E Jesus sempre cuidou de Pedro, então. Jesus sempre cuidou dele com muito carinho, né? Muito cuidado. Aí você imagina, quando ele abre a porta da Fortaleza Antônia, Jesus sai e cruza, né, com o olhar de Pedro. Né? Pedro negando. Imagina, eu fico pensando, aqui eu nem penso nos aspectos do olhar de Jesus, porque Jesus ele já tinha se decepcionado com eles no jardim do Getsemane, não é? Irmão Lula, também irmão Luiz Cláudio está aí conosco. Eu fico pensando no que tinha no coração de Pedro, né? Quando ele cruzou com o olhar de Jesus. Às vezes a gente erra e a gente no espírito mesmo, a gente cruza, né, os nossos olhares com o olhar de Jesus. E o pecado precisa nos constranger, precisa nos entristecer. Eu deixei um texto hoje no meu status que era exatamente isso. O pecado precisa nos constranger. A graça de Deus nos constrange, nos faz ser pessoas constrangidas, né? E Pedro cruza o olhar ali. Eu já estou chegando aqui para começar a trazer algumas informações técnicas para você, mais técnicas, mais teológicas, para você aprender e anotar aí. E aí Jesus vai ser levado a Pilatos, e aí Pilatos primeiro ele vai querer absolver Jesus, né? Por que ele vai querer absolver Jesus? Vamos começar a pensar aqui em algumas informações técnicas. Pilatos vai querer absolver Jesus porque, para que a pessoa fosse condenada, Juliano, irmão Pedro também, Deus abençoe, para que a pessoa fosse condenada, era necessário que ela cometesse algo de ilegal contra a lei romana, tá? Então veja bem, se é Roma quem cuida de todos os aspectos governamentais da Judéia, da Galiléia, né, dos judeus de Jerusalém, de Israel em geral, ela tem o domínio sobre a lei. Então, para que houvesse uma condenação, era preciso que o condenado ofendesse uma lei romana. Né? Aqui até falando um pouco da minha área, da advocacia. O que vai acontecer? Por que Pilatos ele quer absolver Jesus? Porque ele não vê em Jesus nenhuma ofensa à lei romana. Pelo contrário, Jesus está ofendendo, segundo os sacerdotes, né, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, Jesus está ofendendo a lei judaica para eles. Né? Porque quando ele diz que ele é filho de Deus, para os judeus, Jesus está ofendendo a lei judaica. E aí, se a ofensa é só em face da lei judaica, não há que se falar em condenação para Jesus, porque não há ali ofensa à lei romana. Então, por isso que quando levam Jesus até Pilatos, Pilatos diz assim, eu não tenho nada contra esse homem, nada. Aí eles vão tentar ir no brio da lei romana para tentar encontrar uma brecha na lei romana para poder condenar Jesus. O que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, mas olha só, Pilatos, ele se declarou rei. E a gente sabe que o rei de Israel, né, é César, é o César, né, é o imperador romano. Ele é o rei de Israel.
Então, se eles não fizessem nada, automaticamente aquilo sairia como uma ofensa ao César, ao Quesar, né? Ao César, ao imperador romano, porque ali Jesus, segundo eles, havia se declarado como rei de todos os judeus, e o rei de judeus era o César, o imperador. Então, por isso, eles foram por essa brecha, porque não encontraram brecha na lei judaica, não encontraram brecha para poder Jesus ser condenado. Aí quando o Pilatos vê isso, Pilatos vai ficar numa sinuca, né? Quem joga sinuca aí, né, sabe do que a gente está falando. É aquela posição que não dá para sair, né? Ou você faz alguma coisa espetacular, uma saída espetacular, porque você fica imprensado. Quando a gente fala isso, a gente está querendo um sinônimo disso, imprensado. Pilatos ficou imprensado, então Pilatos disse assim: então vocês vão fazer o seguinte, eu vou entregar ele para vocês. Primeiro tentou a saída em Herodes, não deu, né? Depois ele volta e ele fala: não, eu vou entregar ele para vocês ver o que a gente precisa falar, o que quer que seja feito. Como é Páscoa, a gente pode liberar um condenado da morte de cruz. Tem lá o Barrabás, caneta aí, papel e caneta, Barrabás. Bar, no hebraico, é filho. Tá? Toda vez que você vê essa palavra bar, antecedendo uma outra palavra, bar quer dizer filho. Barrabás é o filho de Rabás. Era um bandido que era filho do senhor Rabás, digamos assim, né? É igual quando você vê Bartimeu, filho de Timeu. Então a gente não sabe o nome desse bandido que estava lá, que era Barrabás. A gente sabe o nome do pai dele, remetia ao pai dele. Só tinha um filho de Rabás. O filho de Rabás é um bandido contumaz. Então, como não dá, hoje não dá, a gente precisa soltar alguém, eu acredito que Pilatos deve ter pensado que eles vão dar soltar o Barrabás, né? E aí ele vai fazer a pergunta, a célebre pergunta, né? E ali haverá o pedido para que o Jesus fique preso e para que Barrabás seja solto, né? Ao contrário do que o que Pilatos imaginava. Por isso Pilatos lava as mãos e diz: é isso que vocês querem, então que comece a crucificação. E aqui a gente começa a falar um pouco sobre esse aspecto, que talvez era um dos aspectos mais terríveis de morte que existiam naquela época. Irmã Cristiane Gomes, irmã Zana, irmã Tiane, né? Cristiane, Tiane, tantas irmãs, né? A Tiane. Deus abençoe, Tiane. Graças a Deus, boa noite. Quando a gente fala, aqui a gente começa com uma das mortes que você não tem noção do que era. É uma das piores formas de morte que existiam à época. Uma das piores. Era concedido, Flávio, Deus abençoe, era uma forma de morte para os piores bandidos à época, né? Era a morte de cruz, porque era algo tão terrível, mas tão terrível que você não tem noção do que era aquilo. Muitos eram os casos, quando se fala de crucificação, em que a crucificação não chegava até o final, para você ter noção. Que ela começava e ela terminava no meio do caminho, porque o crucificado, Gerê, Deus abençoe, Gerê, tá aí assistindo no link do Raikon. A crucificação ela começava e ela não terminava porque o condenado não aguentava chegar até o final. A dor era tão grande, a prova era tão grande, que a pessoa não conseguia chegar até o final. Por isso era uma das piores formas de morte. Na época, quando se colocava na cruz, alguns casos, a pessoa não podia nem ser retirada da cruz. Ela tinha que ficar na cruz, essa forma de morte romana pela cruz, né? E as bestas, feras que eles falavam, né? Os leões, os animais, eles comiam esses crucificados na cruz. Hilda, Deus abençoe, Hilda. Amém.
eles comiam esses crucificados na cruz, para você ter noção como era pesada essa crucificação. Estou vendo o Jonathan também, Deus abençoe. Ah, é o Samuel, Etiel, Samuel está aí conosco, filho da minha irmã Adriana. Deus abençoe toda a família lá da minha irmã. Então, meus irmãos, aqui começa a crucificação de Jesus. Pilatos vai dizer assim: podem primeiro dar a ele o castigo. É isso, Simone, por isso que eu queria. Deus abençoe. Você vai começar aqui o castigo. Como era o primeiro castigo? O primeiro castigo era o castigo pelo chicote, tá? Então seria pegar o condenado, iria começar dando chicotadas nele. Então o que se fazia? Olha para cá. O que se fazia? Ainda antes de começar a crucificação, né, no tribunal, se pegava o condenado, colocava ele sobre uma coluna, esticado, com as costas esticadas. Pegava as mãos dele, amarrava suas mãos na coluna, na parte de cima da coluna, para que as costas dele ficassem livres, tá vendo? Então amarrava na coluna suas mãos, ele ficava encostado na coluna, com as mãos amarradas na coluna, e começava então a desferir as chicotadas nesse condenado. Esse chicote é um chicote que provocava um grande estrago. Por quê? Porque ele é um chicote que ele é feito de um caniço, né, um pedaço de cana. À frente desse pedaço de cana existem tiras de couro, né, tiras de couro. Não somente isso, na ponta dessas tiras de couro existem pedaços de chumbo. Não só pedaços de chumbo, mas também pedaços de ossos. Ossos de carneiro também existiam à frente desse chicote. Os romanos chamavam ele de flagrum. Flagrum, igual Flávio. Flagrum era o nome desse chicote, né, que era utilizado para poder provocar os flagelos. Por isso, flagelos, porque o nome do chicote era flagrum, tá? Ele era curto, com tiras, tá? E essas tiras compridas, pedaço de chumbo e pedaço de ossos à frente dessas tiras. Então, quando batia nas costas de Jesus, do condenado, o que acontecia? Esse chicote, pedaço de chumbo, ele cravava nas costas do condenado, e quando era puxado, aquelas tiras, elas voltavam com aquele pedaço de chumbo e elas traziam um pouco da pele do próprio condenado. Então olha como era terrível aquele primeiro martírio. Não era incomum algumas pessoas, condenados, morrerem na hora da chicotada. Não aguentavam nem ir para a crucificação. Eles morriam, alguns morriam durante o momento da chicotada, porque a pele vinha junto, igual a Simone está falando. Ela saía junto das costas e ela voltava, tá? Porque aquele condenado está ali com as suas costas desnudas, né, despido e recebendo o seu castigo. Pela lei, qual era o castigo que esse condenado recebia ainda no tribunal, antes de sair da crucificação, essas chicotadas? Eram 40 chicotadas, mas deveriam ser 40 menos uma, porque não poderia haver o risco de ultrapassar a sentença de condenação das 40 chicotadas. Então, eram 39 chicotadas nas costas do condenado. Eram 39 chicotadas nas costas de Jesus. E tudo isso por nós, Aline. Tudo isso por mim. Tudo isso por você, Aline. Igual a nossa irmã Elaine está falando, a nossa irmã Elaine está falando. Tá? Isso era só a flagelação preliminar. Era só o começo. Tá? Era só para ele começar a entrar no caminho da crucificação. Isso ainda era no tribunal, né? Provavelmente, assim que ele recebeu o veredito de Pilatos, ele já foi colocado em uma coluna e ali já foram desferidas as 39 chicotadas em suas costas, né? Olha como era terrível isso. Eu insisto mais uma vez que em alguns casos o condenado morria sendo chicoteado, não ia nem para a crucificação. Alguns romanos, eles
por querer que a pessoa fosse crucificada, eles até baixavam, né, um pouco o peso das mãos, porque queriam que a pessoa fosse, né, tivesse força para poder passar pelo martírio da crucificação. Não me parece que foi isso que acontece com Jesus, não há nenhum relato, né, acerca disso, mas o que me parece é que de fato Jesus suportou aquelas 39 chicotadas ainda no tribunal, né, onde ele foi condenado por Pilatos, ainda ali, e ele não abriu a sua boca, né, ele em silêncio absoluto. Imagine Jesus recebendo tudo isso, mas sem abrir a sua boca, sem falar absolutamente nada, sem falar nada. Aí vão pegar Jesus e vão começar o processo de crucificação dele, né? E aí como que vai começar o processo de crucificação? Como vai começar? Eu queria falar com você sobre isso, mas antes eu quero louvar, Érica, louvar mais um hino aqui para você, enquanto você chama mais pessoas, até para que a gente possa pensar um pouco, refletir sobre tudo isso que a gente está falando, né? Porque Jesus é tão bom, Jesus nos deu a possibilidade, a oportunidade de estarmos aqui hoje, porque Ele entregou a sua vida por nós, né? Nessa sexta-feira da paixão, né? Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi tua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Aleluias. O sangue de Cristo liberta-nos de todos os nossos pecados, né? O sangue de Cristo. A gente olha para nós, a gente fala assim: poxa, por que a gente é tão falho? E mesmo assim Jesus fez tudo isso que nós estamos pintando o quadro para você aqui. Mesmo assim Jesus fez tudo isso por nós. Foi simples, única e exclusivamente por amor. O amor de Jesus fez com que Ele morresse por nós. Então nunca deixe ninguém dizer para você, nunca deixe ninguém falar para você que você não é um ser importante. Nunca deixe ninguém falar para você que você não é uma pessoa importante. Nós estamos vendo muitas pessoas que estão se entregando, né, para suicídios, para vários tipos de morte, entregando a sua vida, porque talvez o inimigo fica colocando na cabeça aqui, ó, você não é importante, você não é importante.
Mas alguém que Jesus morreu do jeito que morreu é alguém que certamente é importante. Você é muito importante no reino, você é muito importante para Deus. E Deus te ama por causa disso, né? Seguindo aqui, aí o que vai acontecer ali? Jesus ele vai ser colocado, vai acabar de ser chicoteado. Vamos falar assim, agora vamos começar o processo para que Jesus chegue até a cruz. Está anotando aí? Então como que vai acontecer? Vocês vão primeiramente colocar sobre a cabeça dele uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho não estava, legalmente falando, determinada para que fosse colocado em todas as pessoas que foram condenadas. Por que eles fizeram aquilo com Jesus? Porque Jesus, ele dizia que era o rei dos judeus. Então, se ele é rei, ele precisa de coroa, tá? E aí, Simone, tinha até esquecido. Vou tentar. Levanta que toca bem ela. Eu vou tentar aqui. Vamos colocar uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. Que vai ser dito, né, em alguns livros, né, é que a coroa de espinho de aproximadamente 8 centímetros. Pastor, o que seria 8 centímetros? Mais ou menos meio palmo meu aqui, ó. Mais ou menos, né? Os tamanhos dos espinhos que entraram na cabeça de Jesus. E fizeram lá uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus, e o crânio é duro, né? Provavelmente não entra, tá vendo? Porque o crânio nosso é duro. Então o que se diz é que muito provavelmente colocaram a coroa de espinho na cabeça dele e bateram com uma madeira para que a coroa cravasse sobre o crânio dele, para que os espinhos entrassem um pouco mais na cabeça dele. E imagina que quando a coroa de espinho foi colocada, a crucificação está começando ainda, a coroa de espinho foi colocada, imagina o sangue escorrendo, né, pelo rosto de Jesus, escorrendo pela cabeça, molhando, né, o seu corpo não está, Jesus não foi crucificado completamente nu, como alguns outros eram. Jesus está coberto com uma roupa pequena, né? Mas Jesus está coberto, não está completamente nu. Mas imagina o sangue escorrendo, né, sobre o seu corpo, batendo no seu corpo, descendo no seu corpo, e eles dando aquela pancada para que a coroa de espinho entre na sua cabeça e para que ele seja colocado rei, considerado rei. A crucificação precisava acontecer com uma plaquinha. Então tinha que pegar uma plaquinha e alguém ia na frente do condenado com uma plaquinha, escrito o nome dele, para que todo mundo visse, e o crime que ele cometeu. Por que acontecia isso? Para que todas as pessoas que vissem ele sendo condenado daquela forma, para que todas as pessoas dissessem assim, eu não vou fazer a mesma coisa que ele fez. Era uma forma de exemplo, para que ninguém fizesse. Então colocava o nome do condenado e colocava os crimes que ele cometeu. Como Jesus não tinha nenhum crime, Jesus foi condenado sem ter nenhum crime. Como ele não tinha nenhum crime, o que vai acontecer? Vão colocar o nome dele, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Na verdade é Inri que colocam, né? Inri, Jesus Nazareno, Rex de Judeu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse era o crime que ele cometeu. Esse era o motivo da condenação de Jesus. E ali Jesus ele será colocado na via dolorosa para que ele pudesse ser levado, né? E pudesse então ser condenado ali por todo aquele crime, por todo aquele problema que ele está vivendo, que ele está passando. Não somente isso, vão pegar a cruz e vão dar para Jesus carregar. Pastor, como era a cruz? Talvez você está se perguntando, né? E a gente pode imaginar que a cruz dele pudesse ser algo próximo a um T, né? Então a gente imagina, a gente via muito isso antigamente, em filmes e tal, sendo colocado aquela cruz em forma de T, não é? E Jesus saindo carregando aquela cruz. Mas não era isso. Não era isso. Eu queria que você aprendesse mais uma coisa aqui. Isso aqui tem algo de Deus para as nossas vidas. Na verdade, a cruz de Jesus eram duas peças. Anote isso aí. Eram duas peças separadas, distintas. Tá?
A primeira peça da cruz era uma peça que ela ficava já fixada, ela já ficava no lugar onde a pessoa seria condenada. Ou seja, essa peça, ela já estava lá no Gólgota, no Monte das Caveiras, que é onde Jesus vai ser condenado. Essa primeira peça, os romanos chamavam de stipes crucis, né? Stipes crucis. Stipes crucis em latim quer dizer o tronco da cruz. O tronco da cruz, que é aquela peça que ficava em pé, ela ficava lá, fincada no Gólgota. Nunca mudava. Era a mesma, escute isso aqui para sua vida. Era a mesma que era colocada para todas as pessoas que morressem. O mesmo tronco da cruz era utilizado para todos os condenados, está entendendo? Então a parte vertical da cruz, a stipes crucis, o tronco da cruz, ele já ficava lá no Gólgota. E ele era destinado aos verdadeiros condenados. Vê se você entende o que eu estou dizendo. O tronco da cruz já ficava no Gólgota. E ele era destinado aos verdadeiros condenados. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que Jesus foi morto em uma cruz que não era dele, que era nossa. Porque nós somos os verdadeiros condenados. Paulo vai dizer que nós somos pecadores por natureza. Então nós somos os verdadeiros condenados. O tronco da cruz que estava lá era de alguém, de algum bandido, mas não era de Jesus, né? Aí a Adri me faz uma pergunta aqui. Então que cruz Jesus carregou até o Calvário? Boa pergunta, Adri. Se você quiser fazer essa pergunta que a gente vai conversando aqui, a ideia é conversar mesmo. Que cruz Jesus levou até o Calvário, Adri? Eu lhe explico. A cruz que Jesus levou até o Calvário é um pedaço da cruz chamado de patíbulo. Patíbulo. O que era o patíbulo? Era só a parte deitada da cruz, a parte horizontal da cruz. Tá? Então, se a cruz é em forma de T, essa primeira parte aqui, né, as stipes crucis, ela ficava no Gólgota para qualquer pessoa, nunca mudava, ela já estava lá. E pega então só a parte vertical da cruz, né? Pega ela e dá ela para que o condenado pudesse levar. Essa parte chama patíbulo. Ela tinha em geral 2 metros, para quem não tem ideia de medidas, 2 passos largos. Ela tinha 2 metros e ela pesava aproximadamente 50 quilos, o peso de um saco de cimento. Tá? Então você começa a pensar, Jesus com as costas toda em carne viva, porque ele recebeu a chicotada, né, do flagrum, né, que alguns chamam de azorrague, o flagrum, né, o chicote. Ele recebeu as chicotadas e agora colocam sobre as costas dele o patíbulo, que é a parte vertical da cruz. 50 quilos, 2 metros, para que ele possa carregar. Em geral, em alguns condenados, se amarrava esse patíbulo nas costas dele, com os braços abertos, 2 metros. Parece que em Jesus não amarraram, né? Porque a gente tem um episódio do Cirineu, Simão o Cirineu, que parece que a cruz caiu, né? A cruz despencou. Então, e Cirineu carregou para ele. Então parece que não estava amarrada. A cruz de Jesus não está, o patíbulo de Jesus não estava amarrado. Mas olha só, esse patíbulo, ele era feito de madeira. Essa madeira, como que começou a fazer essa crucificação? Eu explico para você. Antigamente, os condenados de cruz morriam a cruz em forma de V. Essas cruzes em forma de V, não era bem cruz, né? Essa madeira em forma de V, ela ficava à beira do caminho e era utilizada para encostar as carroças. Então encostava a carroça tem 2 rodas atrás e não tem roda à frente, né? Então aquela parte da frente da carroça colocava nisso, nesse madeira em forma de V. Os primeiros condenados eram mortos nessas madeiras. Colocava a cabeça deles aqui, né? Suspendia eles e eles eram crucificados nessa cruz.
né? Que não era cruz, né? Nessa madeira. Depois começou a fazer o seguinte, começa, Érica, olha que interessante, começa a crucificar com o patíbulo. E o que era o patíbulo? O que era o patíbulo? A palavra patíbulo, tá com caneta aí para anotar? Ó, se tiver, anota. A palavra patíbulo, ela vem do verbo latino patere. E patere, em latim, significa estar aberto. Então, o que era o patíbulo? Tente guardar isso aqui. Ó. O patíbulo nada mais era... Já viu aqueles filmes antigos que você tem portas de madeira grandona, que ela abre assim, de duas abas, que fala duas bandeiras, né? Essas portas, como que você vê elas fechadas no filme? Como que fecha ela, já viu? Fecha ela com um pedaço de madeira. Você lembra disso? Coloca um pedaço de madeira atrás dela e aí não dá para ela abrir, não é? Esse pedaço de madeira que se usava para fechar a porta chama-se patere, vem do verbo patere. É de onde tiravam o pedaço de madeira. No princípio, tirava o pedaço de madeira dessas portas e dava para a pessoa ser crucificada. Então, por isso patíbulo quer dizer, olha que interessante, Eric. Patíbulo quer dizer estar aberto. Pastor, tente me explicar o que o senhor está dizendo. Patíbulo, a parte vertical da cruz, patíbulo quer dizer está aberto, porque primeiramente era o local, a tranca das portas. O patíbulo era a tranca das portas que era retirada. Repito muito para que todo mundo entenda. Então, se existia um patíbulo para alguém, para Jesus estar... Se existia um patíbulo para alguém estar sendo crucificado, existia uma porta que ficou aberta. Guardou? Se existia um patíbulo para Jesus ser crucificado, existia uma porta que ficou aberta. Por que que o patíbulo era usado para crucificar e que patíbulo é esse que Jesus carregou, essa parte vertical da cruz? Esse patíbulo foi a abertura da porta da salvação para a tua vida. Esse patíbulo foi a desamarração da tranca para que você pudesse ter acesso ao reino. Olha como a Bíblia é perfeita. Quando eu estava pesquisando e vi isso, eu fiquei admirado. Como que isso é impressionante, né? A porta está aberta porque Jesus levou a tranca. Jonão, a porta está aberta porque Jesus levou a tranca. Jesus deixou a porta aberta, a porta da salvação, a porta do reino está aberta. Porque aquele parte vertical, no princípio da crucificação, eram os patíbulos que eram tirados para que os crucificados, condenados, fossem crucificados. Né? Então coloca o patíbulo, ele é feito de madeira, uma madeira que solta feltros. Então toda vez que Jesus escorregava, que Jesus caía, que Jesus desequilibrava, porque era 50 quilos, imagina, irmãos. Alguém tomou aquela escotada toda, está em carne viva, coroa de espinho na cabeça. Imagina essa pessoa, a força que ela está naquele caminho. Está sem força. Então ela toda hora ela desequilibrava, ela desequilibra no patíbulo. Na hora que ela desequilibra, o felpo, a ferpa, minha mãe dizia assim, né? A ferpa da madeira, ela entra nas feridas de Jesus. Imagina como era aquele martírio, aquilo tudo que Jesus está vivendo, está passando. Mas ele vai seguir. Em determinado momento ele não aguenta mais. E ele desequilibra totalmente. Duda Lopes, Deus abençoe. Irmã Zana também já está conosco aí. Ele desequilibra totalmente. E aí vão chamar Cirineu. Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Cirineu, o nome Cirineu não é nome, é o lugar onde ele veio, né? Ele é chamado de Cirineu porque ele vem de uma cidade chamada Cirene. Cirene é uma cidade que é oriunda, é uma cidade onde existem alguns judeus negros, porque Cirene é oriunda do relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá. Então, Cirene é uma cidade de mistura africana, né? E, muito provavelmente, judeus negros. Quando
é chamado Cirineu, para que Cirineu ajude Jesus a carregar a cruz, muito provavelmente os historiadores vão dizer que esse fato ocorrera de forma a, de alguma maneira, humilhar Jesus. Né? Naquela época, os judeus tinham um perfil, e quando aparecem judeus com pele negra, né, que muito provavelmente alguns historiadores vão trazer isso, né, provavelmente tenha sido a situação de Cirineu, ali foi uma forma de tentar fazer Jesus ser humilhado. Mas o que eles não perceberam, né, é que esse tema é um tema muito atual, né, o tema da discriminação, é que com Jesus, meus irmãos, as portas estão abertas para todos fazerem parte do seu reino. Jesus disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, olha que interessante, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cirineu, mesmo sendo desprezado, provavelmente está ali na Judéia para a festa da Páscoa, mesmo sendo desprezado, Cirineu, ele participou do ato mais lindo e mais belo de entrega, que foi Jesus entregando a sua vida na cruz do Calvário. Né? E ali, Cirineu ajuda Jesus a ser carregado. Nós já estamos caminhando para o nosso final aqui. Né? Cirineu ajuda Jesus a carregar a sua cruz. E quando chega no final do caminho, o caminho que a gente chama de Via Dolorosa, né? Mais ou menos 800 metros, depois você faz uma pesquisa de quanto que é 800 metros, é um caminho relativamente curto. Quando chega no final da Via Dolorosa, aí vão pegar o patíbulo, que é a parte vertical da cruz, e vão colocar no chão, né? E aí vão pegar Jesus e vão esticar as suas mãos e vão pregar os pregos, né? Há uma discussão se o prego teria sido no pulso, ou se pudesse ter sido nas mãos, porque se fosse nas mãos poderia rasgar com o peso do corpo, mas a maior parte acredita que tenha sido nas mãos. Vão esticar as mãos de Jesus e vão pregar os pregos em suas mãos. Pregos vão transpassar suas mãos. O Pierre Barbet, que é o francês, né, do livro que nós tiramos a pesquisa de toda a crucificação de Jesus, ele vai dizer que nós temos alguns ossos aqui, ó, que é o único ponto onde o prego poderia ter passado, aquele tipo de prego, sem que provocasse, né, de repente uma ruptura nos próximos movimentos das mãos de Jesus. Então esse prego ele vai transpassar a mão de Jesus para o outro lado, arrebentando nervos. No outro lado também a mesma coisa. E ele vai ser colocado ali na cruz, naquela parte primeiro que está deitada, a parte vertical. E Deus abençoe Léo. Léo Nascimento está conosco aí. Ele vai ser colocado ali naquela cruz e os romanos vão pegar e vão estender ele e vão colocar no Stippus Crucis, na cruz que já está fincada, no poste que já está fincado lá, que era de outros bandidos. Jesus será colocado ali naquela cruz e ele vai, por volta de 9 da manhã, era numa sexta-feira como essa, por volta de 9 horas da manhã, Jesus será colocado ali na cruz e será posto à morte. Embaixo dele existem alguns soldados, alguns guardas do templo, sua mãe. Deus abençoe Duda. Deus abençoe sua mãe, João, né? Algumas pessoas estão embaixo da cruz e estão vendo Jesus ser crucificado. E eles não estão entendendo como pode tanta maldade com ele, como pode submeter ele a isso. Imagina a dor daquela mãe que viu Jesus crescer, né? Ela viu Jesus passar por todas as fases da vida. E ela percebeu o quanto que aquele menino era bom. Não era aquela coisa da mãe que
para mãe, tem mãe que todo filho é bom, né? Mas no caso de Jesus não era assim. De fato, Jesus ele tinha, né, uma vida diferente. E eu imagino Maria olhando Jesus na cruz e dizendo: o que meu filho fez para que ele pudesse merecer isso? Eu imagino João, eu imagino a própria Madalena olhando Jesus na cruz, falando: poxa, ele me livrou, ele perdoou o meu pecado, me tirou de uma vida totalmente errada. E o que ele fez para que ele pudesse merecer isso? E de repente eles olharam para Jesus e pensaram: poxa, mas se ele fala que ele é filho de Deus, ele já fez tanta coisa. Imagino em volta, né, provavelmente, Maria, né, pensando que ele já tinha ressuscitado Lázaro, ele já tinha feito tanta coisa e agora, por algum momento, ele poderia, se quisesse sair daquela cruz, ele poderia dar um grito de misericórdia. Ele poderia, ele disse isso, né? Em alguma outra ocasião ele disse: se eu quisesse, eu chamava todos os anjos do céu e eles vinham aqui e resolviam. Imagino alguém pensando que Jesus, uma hora ou outra, ele vai virar esse jogo, ele vai sair da cruz, ele vai dar um grito e todas as pessoas vão cair, ele vai passar por cima daquilo, mas eles olham para Jesus, e o que eles veem é alguém que não reage. Eles olham para Jesus, eles veem alguém que não levanta a sua cabeça. Pelo contrário, eles veem em Jesus um semblante de alguém que está entregue, se entregou. Sabe quando você se encontra com alguém que se entregou? Então você olha e você fala assim: reaja, faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa, reaja, levanta. Mas a pessoa não reage. Assim estava Jesus. Eles viram Jesus já agir com tanta intrepidez. Eles viram Jesus enfrentar demônios sozinho no deserto. Eles ouviram o testemunho. Eles ouviram Jesus enfrentar demoniado gadareno. Eles ouviram Jesus enfrentar fariseus, saduceus, sinédrio. Por que então que ele não reage? Por que ele não faz alguma coisa? Mas ele está mudo, ele está calado, ele não faz absolutamente nada, ele está entregue, né? Ele está, conforme disse Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele está esvaziado, realmente ele se entregou. E o tempo vai passando, são 9 da manhã, a hora vai passando, 10 horas, 11 horas. Ele diz algumas palavras ali na cruz, né? Para algumas pessoas. Ele promove salvação na cruz, o ladrão da cruz. Ele faz algumas coisas ali, até que chega perto de meio-dia. Perto de meio-dia. Perto de meio-dia ele vai... O historiador Pierre Barbet vai dizer que todas as palavras que Jesus dizia na cruz eram com muita dor. Porque para ele dizer alguma coisa na cruz, ele precisava firmar os seus pés num algo que se chama supedâneo, que tinha na cruz, que era um apoio para os pés, onde o pé era pregado. Então o pé de Jesus é pregado na diagonal com esse supedâneo, que é para... Porque você não consegue pregar o pé de uma pessoa, tente ver, o nosso pé é assim. Então não dá para você pregar o pé de uma pessoa aqui na vertical. Então se botava um apoio para pregar o prego assim, ó. Então Jesus tem um apoio debaixo dos pés que, quando ele força para poder falar alguma coisa, o cirurgião, esse é um cirurgião que está falando, não sou eu, o Pierre Barbet, ele vai dizer que nosso pulmão, se a gente uma pessoa na cruz, escute isso, ela morre se você deixar ela sozinha na cruz, sem fazer nada com ela, em pouco tempo ela vai morrer. Porque o que o Pierre Barbet diz? Ele diz que com os braços abertos e sem um apoio adequado para o corpo, com o tempo, a tendência é o teu corpo começar
a arquear. E o que acontece quando o teu corpo vai arquear? O teu pulmão, ele vai ficar em uma posição, ele vai começar a dar cãibras, segundo o cirurgião, o Pierre Barbet. Então você não consegue, vai chegar uma hora que o seu ar vai acabar, você não consegue respirar. Se uma pessoa for colocada, você quer ver? Uma pessoa, se uma pessoa for colocada nessa condição, ela vai morrer. Se uma pessoa for pendurada de uma corda, pelos braços, sem apoio para os pés, em determinada hora do dia, ela vai começar a morrer, a falecer, porque você precisa do movimento, do apoio dos pés para que o seu pulmão funcione. E aí o que vai acontecer com Jesus? A posição que Jesus está na cruz faz com que ele tenha muitas dores para falar, porque ele precisa ampliar o pulmão, suspender o diafragma, ampliar o pulmão. Para ele ampliar o pulmão, ele tem que forçar o prego que está no pé dele, entendeu? Para ele fazer força no corpo, para encher o pulmão, para falar. Não somente isso, ele tem que fazer força nas mãos para que o corpo dele suba, porque com o tempo o corpo vai descendo, né? Para que o corpo dele suba, ele tem que fazer força nas mãos. Aí o prego que está na mão dele dói mais. A coroa que está na cabeça dele, olha só, tem uma madeira colocada aqui, uma coroa. A cabeça dele fica aqui, ó, presa. Para ele falar, ele tem que fazer isso. Quando ele faz isso, a coroa esbarra na madeira, no madeiro, e ela entra, ela crava mais ainda na cabeça de Jesus. Ou seja, qualquer movimento que Jesus faz na cruz significa dor, mais dor. E ele levanta a cabeça para ele abençoar o ladrão da cruz, para dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo, ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso. Ele levanta a cabeça para abençoar os seus discípulos, a sua mãe que está à tua frente. Ele levanta a cabeça para dizer o seu sentimento, né? Na hora que ele diz Eloi, Eloi, alguns vão dizer que a versão certa é Eli, né? Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É como se Jesus estivesse totalmente entregue. Por quê? Porque Deus e o pecado não combinam. E essa hora na cruz, Jesus levou o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Como Deus e o pecado não combinam, o que acontece quando Jesus leva todo o pecado da humanidade sobre ele? A Bíblia diz que se fez maldito por nós. Ele vai, então, Deus então vai sair de Jesus, vai afastar. Porque sobre Jesus está todo o pecado do mundo. Ele está levando, ele está carregando, ele está nas suas costas está toda a maldição do mundo, todo o pecado do mundo. E ele ergue a cabeça para dizer: Deus meu, por que me desamparas? Ele ergue a cabeça para dizer, perto de meio-dia, né? Tetelestai, né? Está consumado, está terminado, está concluído. E quando ele diz está concluído, perto de meio-dia, ele vai expirar, né? Ele vai dar um suspiro e ele vai desfalecer. Quando ele desfalece, o que vai acontecer? É preciso que o corpo dele pode ter dois destinos. O primeiro, alguns eram deixados na cruz para que as bestas feras pudessem comer. Existiam esses casos. Alguns casos, na condenação, se deixava o corpo na cruz. Em outros casos, existia a possibilidade dos parentes pedirem o corpo. Então, como começa a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, o sol se escurece, né? Há uma demonstração de que aquele que morreu era o Filho de Deus. Vai vir um guarda, né? Um soldado romano, e ele vai atravessar Jesus com uma lança.
a confirmar que Jesus morreu. O cirurgião Pierre Barbet vai dizer que essa lança atravessa a pleura de Jesus. Por isso sai água misturada com sangue. Eu fico pensando em quantas vezes ele disse para os discípulos: eu sou a água da vida. Só que aquela água ali era a água da morte. Eu fico pensando quantas vezes Jesus disse que o sangue dele era o sangue da vida, mas aquele sangue que sai junto com aquela água é o sangue da morte de Jesus. E aí José de Arimateia e Nicodemos vão pedir o corpo dele e vão pegar Jesus, enrolar um lençol e vão levar Jesus para que ele pudesse ser crucificado. Isso foi tudo na sexta-feira, né? A sexta-feira, ela terminou como um dos piores dias para aqueles discípulos, porque eu fico imaginando, e eu vou terminar aqui, eu fico imaginando os discípulos voltando para casa. Eles, como foi essa, que horas são agora? 9h20 da noite. Pense comigo, como era para aqueles discípulos aquele 9h20 da noite, daquela sexta-feira. Como estava? Pense comigo. Você consegue imaginar isso? Eles confiaram tanto em Jesus. Eles acreditaram tanto nele. E agora ele estava morto. Nessa hora ele já estava enterrado já. Estava lá numa caverna, no túmulo de José de Arimateia. Então eu fico pensando como deve ter sido para eles aquele 9h20, os discípulos. Pensando que tudo aquilo que Jesus tinha falado com eles foi só um tempo. Não se cumpriu. Tudo aquilo que Jesus disse que havia reservado para eles, é isso ali. Decepcionados. Tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles não aconteceu, não se cumpriu. E eu fico pensando como eles voltam para suas casas, né? Escondidos, com medo de serem capturados também, decepcionados, igual a Aline falou aí. Porque aquela sexta-feira foi talvez o pior dia da vida deles. Eu vou encerrar por aqui e eu faço uma pergunta para você. Como tem sido a tua sexta-feira? Será que na sua história com Jesus, nessa sexta-feira à noite, nessa sexta-feira da paixão, não tem coisas que estão te deixando decepcionados com aquilo que Jesus te disse? Será que quando você olha assim para todas as promessas que Jesus fez para você, você chega para essa sexta-feira, você olha, será que você consegue olhar para trás e falar? Ou será que bate em você uma certa frustração por tudo que não aconteceu ainda? Que Jesus disse que ia acontecer, mas que não aconteceu ainda. Quero dizer para você que Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele mantém a sua palavra, por mais que o cenário seja o pior cenário possível. Jesus está morto, os discípulos estão com risco de perderem as suas vidas, mas eles precisavam continuar confiando que tudo aquilo que Jesus havia dito para eles iria acontecer. Né? Que todas as decepções da sua vida possam passar. Deus abençoe Jonathan, também está conosco aí. Glória a Deus. Foi por amor, Simone. Exatamente. Deixa eu cantar um pouco antes de encerrar. Você canta comigo?
eu vou lembrar a letra não, mas a Érica me ajuda. Fui salvo pelo sangue, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Tem um hino que Deus me deu, já estou caminhando para o encerramento. Se você tiver pergunta, faça aí. Tem um hino que Deus me deu. Simone está pedindo para cantar ele aqui, Simone, vou cantar. Não sei se eu vou lembrar todas as notas dele, mas vou tentar. Que geralmente é o meu Evandro que toca para nós lá cantar. Que Deus me deu, que fala um pouco sobre esse momento. E foi bom a Simone ter lembrado dele. Esse hino Deus me deu, em uma ocasião que eu fiquei pensando assim: era eu que deveria estar no lugar dele. Era eu quem deveria estar no lugar de Jesus. Por tudo que eu sou, por tudo que eu passei, por tudo que eu faço, era eu que deveria estar lá, né? E aí eu fiquei pensando que nós vamos às igrejas, né? Igual agora as igrejas estão fechadas, graças a Deus reabriram essa semana, vão reabrir esse final de semana. Mas o nosso altar precisa ser a cruz do Calvário, né? Nosso altar não precisa, nosso altar não tem que ser o altar das nossas igrejas. O nosso altar precisa ser a cruz do Calvário. O altar é o lugar onde você vai e você se entrega, né? A gente vai na igreja, a gente tem que ir para que a gente tenha comunhão. Mas a gente precisa entender que a cruz é o nosso altar. Será que você que está na sua casa hoje consegue fazer a cruz do Senhor? Da cruz do Senhor o seu altar, né? Será que você consegue transformar a cruz do Senhor no altar? Né? É isso que a gente precisa entender. Né? O Jonathan até fez uma pergunta: pastor, por que ele disse, mulher, eis aí o teu filho? E ele vai dizer para João também, né? Filho, eis aí a tua mãe. O que estava havendo ali, Jonathan, que a gente entende é que Jesus estava falando que a partir de então deveria haver um tratamento, né? João deveria cuidar de Maria e Maria deveria cuidar de João. A Igreja Católica, na verdade, ela interpreta esse texto como sendo uma forma de beatificação de Maria, né? Colocar uma santidade de Maria. Mas aqui nós entendemos que Jesus ali estava com um direcionamento de tratamento, né? De que João deveria cuidar de Maria e que Maria deveria naturalmente cuidar de João. Ali haver um tratamento recíproco, né? Entre eles, tá? E aí seria mais ou menos isso, tá? A Érica pediu para avisar, nós vamos cantar, né? Depois eu falo então, tá? Vamos louvar? Esse hino eu fiz quando eu estava pensando em tudo isso que a gente falou hoje, né? Eu estava na minha casa pensando sobre tudo isso. E aí o Senhor me deu esse hino aqui. Lá vem ele caminhando pela via dolorosa, seu semblante está caído, seus amigos foram embora, muito sangue escorre agora em teu rosto. Que coroa é essa que ele tem? Suas vestes estão todas rasgadas, sem ter feito mal a ninguém. Olho pra ele e só vejo eu,
amor que eu não explico, por isso a Ele eu glorifico. Aquela cruz se tornou meu altar. Escuta aí essa história que eu vou te contar, ó. Que eu vi, ó. Vi coroas de espinhos, o seu crânio transpassar, suas mãos foram furadas, tudo isso em meu lugar. Ora, nona, ele levanta e suspira. No momento em que ele expirou, o seu sangue se juntou ao meu, minha vida transformou. Olho pra ele e só vejo eu. Era eu quem deveria estar lá, por um amor que eu não explico, por isso a Ele eu glorifico. Aquela cruz se tornou meu altar. Olho pra Ele e só vejo eu. Era eu quem deveria estar lá, por um amor que eu não explico, por isso a Ele eu glorifico. Aquela cruz se tornou meu altar. Aquela cruz se tornou meu altar. Aquela cruz se tornou meu altar. Aleluias, né? A cruz do Senhor, ela é o nosso altar. A cruz do Senhor é o nosso altar. Pastor, e daqui para frente? O que aconteceu? Nós vamos falar no domingo. No domingo eu vou fazer uma live para falar sobre a crucificação, tá, de Cristo. A Érica está um pouco adoentada e por isso não está fazendo as lives, né? Não está fazendo. Ela pediu para avisar, por isso as lives estão paradas. Mas eu vou tentar convidar ela, vou ver se eu vou conseguir, né? Se ela já vai estar melhor. Se estiver melhor no domingo, nós vamos bater um papo. Érica e eu vamos bater um papo sobre a crucificação de Cristo no domingo. Então, nós vamos falar sobre esse aspecto no domingo, tá? Hoje eu não quero entrar na crucificação, porque a crucificação foi no domingo. Quero encerrar essa live pensando no que foi aquela sexta-feira para aqueles discípulos, porque talvez para você tenha sido assim, muito difícil. Mas Deus, Ele tem uma promessa. E a promessa é que no terceiro dia Ele ressuscitaria e continuaria a missão que Ele iniciou, né? Por isso que nós amamos, né? Vou proclamar, levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Você consegue cantar isso na sua casa? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar, ter por uma coroa trocar.
Nós estamos cantando aqui para encerrar. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Se você deixou o peito cantar isso em casa. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Essa é Simone. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Faltou, né, Jonathan? Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus pela morte na cruz. Nós engrandecemos a Deus pela morte na cruz. Nós congratulamos a Deus pela morte na cruz. Eu queria que você fizesse uma auto-reflexão para a gente encerrar essa nossa live. A Tantata não acaba, não. Oi, Jonathan. Deus abençoe, querido. Meu sobrinho também está ali junto com a gente. Lohane. Deus abençoe, Lohane. Lohane também está sempre conosco lá na igreja, né? Faz parte do povo Plenitude. Meus irmãos, eu queria que você fizesse uma breve reflexão sobre tudo isso que a gente falou, né, que Jesus passou, sobre o que somos. Eu costumo dizer que a crise de identidade faz com que a gente não consiga alcançar o que Deus quer que a gente alcance, né? E o propósito dessa live foi, o Jonathan falou, faltou o pão e o vinho, né, o cálice, né, Jonathan? Mas o propósito dessa live foi, de fato, trazer em memória tudo que Jesus fez, né? A ceia é um momento de memória, memorizarmos, fazer isso em memória de mim. Para a gente participar desse momento, a gente precisa. Marcele, Deus abençoe. Marcele e Mauro, a paz, minha irmã. Deus abençoe muito, Deus abençoe sua casa, Marcele. Deus abençoe Mauro aí também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela é real, né, irmãos? Ela é real.
A irmã Sônia também esteve conosco durante todo o tempo. Então que você faça essa reflexão. Faça essa reflexão aí com você. E pense no que você tem sido. Olhar para dentro de você. Para que você possa entender ainda mais o que foi o sacrifício de Jesus. O que foi isso que ele fez. E que não havia possibilidade nenhuma de que isso pudesse acontecer se não fosse por um amor extremo, amor que constrange a gente, um amor que nos corta por dentro. No meio de tantas notícias ruins, você precisa encerrar essa live com essa convicção. Jesus te ama. Numa sexta-feira como essa, ele estava no sepulcro, a essa hora, passou por tudo isso porque ele te ama, ele quer você, ele está pedindo que você possa entregar a sua vida para ele, ele está pedindo para que você possa de fato entregar o comando da sua vida para ele, o controle da sua vida para ele. Às vezes, se você fosse esperar você ir na igreja, muito provavelmente você talvez nem iria, né? Mas aí Jesus abriu essa janela dentro da sua casa para que você pudesse receber essa palavra. Ele ama você. Essa semana eu trabalho lá em Sapucaia, também na prefeitura. Eu falava com a Érica, poxa, eu tive a notícia de um suicídio lá na cidade. De uma moça tão jovem, uma moça bonita, jovem, com toda a saúde pela frente, família, concursada. E entregou a sua vida, suicidou-se. E eu falava com a Érica assim, Érica, como estão as coisas, né? Você olha por fora, você não vê nenhum sinal de qualquer opressão ou algo que ela estivesse passando. Mas de uma hora para outra, ela entregou a sua vida. Talvez você que está aqui, as pessoas não conseguem te ver por dentro, mas talvez você tenha passado por tanta coisa, que você já não está aguentando mais. Você não consegue encontrar uma saída, você acha, talvez, você que está aqui, nós temos muitos crentes aqui, mas talvez você que está aqui, está acompanhando agora, vai acompanhar depois. Talvez você tenha se sentido tão só no meio da sua caminhada, você tenha se sentido tão abandonado por tantas pessoas, por tanta gente. Você pergunta para Deus, Deus, minha sogra entrou aí agora, Deus abençoe sogra, Lena. Você pergunta para Deus, Deus, será que eu estou sozinho? Será que estou sozinho em tudo isso? E quando a gente vê a crucificação, o efeito da crucificação em nós, ela provoca tanta coisa. Se eu pudesse falar para você aqui, não teremos tempo, né? Não quero ficar mais tempo que isso. Nós estamos a 1h45 e vocês estão pedindo para ficar mais. Mas nós precisamos parar. O efeito da crucificação, ela traz tanta coisa que a gente pudesse falar aqui. Um dos efeitos da crucificação é... Tia Nelly também está aí. Bênção, Tia Nelly. É você entender que esse ato de amor de Jesus faz com que a gente veja o quanto nós somos amados por alguém. E não é qualquer pessoa. Nós somos amados pelo Rei dos Reis. Nós somos amados pelo Senhor dos Senhores. Nós somos amados pelo Príncipe da Paz, pela Rosa de Saron, pelo mais belo dos milhares. Nós somos amados pela Raiz de Davi. Nós somos amados pela Estrela da Manhã. Nós somos amados pela aquele que é, pelo aquele que foi desde o princípio e pelo aquele que continuará sendo eternamente. A gente não pode tirar isso da cabeça. O ato de Jesus
de dar a sua vida por nós, faz com que a gente nunca perca isso, o quanto a gente é amado por alguém, que é o ser mais importante que essa terra conheceu. Então você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Pastor, mas eu não consigo. Não é isso, é porque falaram para você, sabe o quê? Falaram para você que para você conseguir isso, você tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo. Só que Jesus, quando foi fazer a sua última oração no jardim de Getsemane, ele voltou e os seus discípulos estavam dormindo. Ele nunca teve pessoas perfeitas ao seu lado. Ele nunca teve pessoas perfeitas ao lado dele. Pelo contrário, ao revés, eram sempre pessoas com muitos problemas. Mas mesmo assim eles optaram por andar junto com o Mestre, mesmo com os seus problemas. Quero convidar você que não é crente, você que não é cristão, que está assistindo esse vídeo ao vivo ou vai assistir depois, para que você entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu nesta tarde eu quero entregar essa vida para esse Jesus. Eu não aguento mais sentir tão só. Eu não aguento mais sentir tanto descaso. Eu não aguento mais sentir tanta solidão. Eu preciso entregar a minha vida para Ele, porque eu reconheço todo o amor que Ele tem por mim. E Ele de fato me ama. Ele me ama. Ele me ama. E eu quero entregar a minha vida para Ele. Se tiver alguém nessa live que queira entregar a sua vida para Jesus, eu quero me reconciliar com o Pai. Eu quero me reconciliar com Ele. Você pode fazer isso de dentro da sua casa. De dentro da sua casa. Você não precisa de ato nenhum agora. Você só precisa entregar o seu coração para Ele. E dizer para Ele: Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu entrego minha vida para Jesus. Para que o Senhor faça na minha vida tudo o que o Senhor precisa fazer. Você só precisa dizer para Ele: eu entrego-me completamente ao Senhor. Para que o Senhor seja o rei da minha vida. Para que o Senhor seja o capitão do meu navio. Para que o Senhor seja o chefe da minha casa. Para que o Senhor seja o líder de todos os atos da minha vida. Você só precisa dizer isso para Ele. Só precisa dizer: Senhor, entra na minha vida de uma maneira completa, plena, total. Faça a mudança que eu preciso que o Senhor faça. Você precisa confessar para Ele os seus pecados, dizer: eu faço tanta coisa errada, eu tenho sido tão falho, mas eu reconheço tudo que o Senhor sofreu por mim, para que eu pudesse ter chance, para que a porta tivesse aberta. O Senhor carregou a tranca da porta nas costas, para que nunca mais essa porta se feche. Aleluias. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Jesus. Para que Ele transforme você por dentro, para que Ele transforme a sua casa, para que Ele transforme a sua vida. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você que esteve aqui. Antes de encerrar, temos 25 pessoas aqui. Muitas pessoas já passaram por essa live, alguns já saíram, voltaram. Quando você sair,
se inscreva lá no meu canal no YouTube, Papo Teológico. Papo Teológico. Digita Papo Teológico no YouTube e se inscreva lá. Por quê? Nós vamos ter curso de teologia lá no nosso canal. E esses cursos, alguns módulos serão grátis. Tá? Graça e paz, Lígia Fabiana. Então, alguns módulos serão grátis. Você quer estudar teologia? E serão assim, conversando igual nós estamos conversando. Alguns serão online. Então, antes de você sair, você vai lá no YouTube, digita Papo Teológico, vai abrir meu canal, você vai ver a minha foto lá. Você se inscreva lá e assim você vai estar entrando na possibilidade de fazer isso teológico com os módulos grátis. Né? Vou cantar o último hino para a gente encerrar então. Pode ser? A gente ir embora. Porque já são quase 10 horas, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. De sua casa diz isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Domingo agora a gente volta com os cultos, né, irmãos? A gente vai fazer aí a escala para poder fazer os cultos. Com todas as medidas, mas a gente vai voltar na casa do Senhor para adorar. Deus abençoe Ingrid, Natália, irmã Zana, né? Irmã Lani, Deus abençoe. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Você consegue só dizer isso? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Profetiza isso para tua casa, meu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Pastor, o senhor falou metade que queria falar? Não falei metade que eu queria falar, mas eu quero indicar um livro para você aqui, para você comprar. Eu emprestei esse livro aqui, a irmã Simone, ela já degustou, né? Ela me entregou, mas já degustou. Vou tentar colocar, fica invertido, né, Érica? Aqui, quando bota assim, né? É. Mas tá aqui, ó. Pierre, vou tentar fazer do alfabeto assim. Olha lá o nome do autor, ó. Pierre Barbet, tá? Ó, a crucificação de Cristo descrita por um cirurgião, tá? A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Devolve seu livro aqui, Simone. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião, tá? Ó, todo lido já aqui, todo marcado. Se você olhar aí, ó, várias páginas já estão com as minhas marcações que eu vou lendo e vou marcando. Esse livro aqui é um livro bem barato. Vai lá no meu amigo, meu irmão, pastor Moacir, na livraria lá, embaixo, lá de onde a Alane trabalhava, né? Como é que chama aquela galeria? Galeria Marta Dutra. Tá? Já li ele todinho, já tá todo marcadinho aqui. Esse livro fala tudo o que foi a crucificação. Tudo. Ele é médico, ele é cirurgião, e ele fez testes com defuntos para saber como reagiu o corpo durante uma crucificação. Muita coisa a gente vai dar aqui, eu estou dando base para você. Deve custar aqui um livro desse, uns 20 reais. Então vale a pena para você comprar, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não saia, se você não for inscrito no canal, aí, sem ir lá no YouTube. Eu ia fazer até por lá, mas por aqui eu tinha um alcance maior. Eu vim aqui para pedir para você se inscrever lá, porque lá a gente vai ter o curso de teologia. A Érica falou, faz pelo Face. A gente fez pelo Face. Deus abençoe a sua vida. Agora quero ver todo mundo que estava aí. Maria das Graças, Robson, Deus abençoe, Robson. Tiane, Zana, Simone, tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram aí. Você que entregou sua vida para Jesus. Plenitude está de portas abertas para você. Domingo agora a gente volta com as nossas atividades, com máscara, com todo o distanciamento, com tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha segurança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que o sol brilhe por trás das montanhas. Que a chuva não seja tão longa a ponto de fazer você perder a esperança. Que o vento não seja tão forte a ponto de fazer você perder a sua casa. Que a tempestade não seja tão bravia a ponto de fazer o teu barco virar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esclarecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus, sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.